Tal vez la exposición de Frida Kahlo vuelva al Museo Municipal. Ojalá pueda visitarla. Sí, espero que vayas. A mí gustou muito. Então, estamos falando aqui de presente de subjuntivo. Então, a gente vai estudar, a gente estudou, né, lá na videoaula, o presente do subjuntivo. Se formam a partir da conjugação da primeira persona, del singular de presente, de indicativo. Se esta é irregular em la maioria de los casos, essa irregularidade se transmite a todas as pessoas del presente de subjuntivo, excepto em los verbos com ditongo entre nosotros e vosotros. Então, aqui, a gente tem a conjugação dos verbos no subjuntivo, né? Que eu esté, que tu estés, que ele esté, que nosotros estemos, que vosotros estéis, que ellos estén, né? Que eu sea, que tu seas, que ele sea, que nosotros seamos, que vosotros seáis, que ellos sean. Ver. Que eu vea, que tu veas, que ele vea, que nosotros veamos, que vosotros veáis, que ellos vean. Então, são verbos, o subjuntivo serve justamente para falar sobre hipótese, né? E geralmente se usa em frases condicionais, tá bom? Bom, vamos aqui agora com os irregulares, né? Eu penso, que eu piense, né? Que eu piense, que tu pienses, que ele piense, que nosotros pensemos, que vosotros penseis, que ellos piensen. Tener. Então, o presente indicativo é tengo, ele fica tenga, né? Então, que eu tenga, que tu tengas, que ele tenga, que nosotros tengamos, que vosotros tengais, que ellos tengan. Vuelvo, né? No presente indicativo, no subjuntivo fica vuelva. Que yo vuelva, que tú vuelvas, que él vuelva, que nosotros volvamos, que vosotros volváis, que ellos vuelvan. Dormir. Então, no presente do indicativo, fica duermo, na primeira pessoa. No subjuntivo fica que yo duerma, que tú duermas, que él duerma, que nosotros durmamos, que vosotros durmais, que ellos duerman. Né? E aqui só tem um detalhe com o verbo haver, que haya, não? Ou se não de ir, de vaya, que tu vaya, que yo vaya, que tu vayas, que él vaya, que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos vayan, né? Então, nós vimos na videoaula os detalhes desses verbos no subjuntivo. Ficou claro o subjuntivo? É aquela coisa, conjugação verbal é questão de memorização. Se você não memoriza, ficar ali treinando, você não pega. Tudo bem? Então, na página seguinte, página 26, leia as frases a continuação e completa-las com os verbos de recuerdo, conjugando-los em presente de subjuntivo. Então, tem ir, querer, valer e ser. Então, ojalá, mis amigos, ir comigo ao Museu del Prado. Então, qual que vai aí? Querer, valer, ser ou ir? Eu acho que é querer. E como é que fica a conjugação? Ojalá, mis amigos. Professor, a gente fez essas páginas. Na aula passada, mas a gente fez correção? Fez. Sério? Natália, a gente chegou a fazer... é verdade, nós fizemos essa correção mesmo. Verdade, agora que eu lembrei. Fizemos a correção passada. Natália, você chegou a participar da correção passada? Não. Não? Mas você chegou a fazer esses exercícios? Eu fiz a 2 e... eu fiz só a 2. Só 2? Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Agora que você me adicionou no WhatsApp, eu vou passar a aula passada, que foi a correção desses exercícios. Pode ser? Tá bom.
que aí eu acompanho, aí você acompanha. Qualquer coisa é só mandar mensagem, tá bom? Tá. Tá, bom. Então, também, Júlia, nós corrigimos a página 29? Não. Então, vamos fazer a página 29, que é muito útil, né? E advérbios de quantidade, né? Então, os advérbios de quantidade na página 28, né? Apenas, bastante, casi, demasiado, mais, menos, mucho, muy, nada, pouco, tan, tampouco e tortamente. Até vocês conseguiram entender isso daqui? Também não. Sim. Os advérbios, você não entendeu, Júlia? Professora, eu não entendi nada. Desde que começou o ano espanhol, eu tô perdida. Sério? Ô, Júlia, tamo junto. Peraí. É. Então vamos lá, ó. Então vou voltar aqui para os advérbios de quantidade. Então, são advérbios, né? Apenas é igual do português, então escassamente, né? Você fala de escassez, né? Há-se apenas um mês que Ana iniciou as classes de pintura. Então, faz apenas um mês que Ana iniciou as aulas de pintura, tá? Bastante, em quantidade suficiente, é igual ao português. Em el quadro é bastante expressivo, né? De quantidade, né? Casi, aproximadamente, um pouco menos. E esse casi é igual ao quase do português, tá? Então, a escultura está quase terminada. Então, a escultura está quase terminada. Mas, em maior medida, tienes que pintar mais quadros como este. Então, mais é mais do português. Menos também é igual ao português, né? Em menor medida, esta exposição é menos interessante. Mucho, em grande quantidade, só que o mucho é com verbo, tá? Há que estudar muito para ingressar em curso de Bellas Artes, né? Então, é com verbos. E muy é com advérbios e adjetivos. A diferença entre os dois é essa, tá? Então, são muito lindos os murales de Diego Rivera, né? Então, o muy tem, você coloca só com adjetivos e advérbios. E o mucho, você coloca com verbos. Tudo bem? Bom, Tudo. nada em nenhuma medida. Então, nada é igual no português também. Não me gusta nada esta galeria de arte. Pouco, né? Nós quedamos pouco tempo em Espanha. Tá? Tan você utiliza para falar de semelhantes. No queda, aqui, os quadros de Dalí são tão lindos como os de Miró. Então, os quadros de Dalí são tão lindos como os de Miró. Ou seja, você coloca em igualdade Dalí e Miró. Tanto, hasta uma medida determinada vista como abundante ou excessiva. Então, tanto é algo excessivo, né? Les levou tanto tempo a ser este monumento, então se levou tanto tempo para fazer este monumento, né? E totalmente, que é totalidade, né? Ou seja, total. Este Museu Botelho está totalmente lleno, então está totalmente cheio, né? Não cabe mais ninguém na lei. Ficou claro esses advérbios? Tudo ok? Sim. Sim. Então tá bom. Bom, então na página seguinte ainda tem o muy e mucho, a diferença entre um e outro. Mucho e muchas, né? Você coloca com substantivos e com verbos, tá? Em este caso, não é então aqui, com substantivos, né? Então aqui, ó. A muitos jóvenes les gusta el arte urbana. Então, há muitos jovens gostam de arte urbana. E com verbo. Então, o verbo,
Na verdade, o advérbio modifica o verbo, né? Então, tenho que praticar muito para conseguir melhorar minhas técnicas de pintura. Então, praticar muito, ou seja, praticar bastante, né? E o muy é com adjetivos. Este quadro me fascinou, é muito bello, né? Então, sempre você está intensificando um adjetivo. E também com advérbios, exceto com comparações. Então, aqui, já era muito tarde quando decidimos ir à exposição. Então, já era muito tarde, né? Este museu é muito mais bonito que o que visitamos na semana passada. Então, muito mais e muito menos são também de quantidade, vai junto com o advérbio. E em esta exposição, hoje, havia muitas mais pessoas que ayer, né? Então, aqui, o muy, aqui ele está fazendo uma comparação, né? O muy, com exceções às comparações com antes e depois, em que usam as formas de muito. Então, o muy vai com um adjetivo, né? E o mucho e muitas vão com mais ou menos, só, entendeu? Então, por exemplo, eu posso falar muito esquisito, ou seja, muito gostoso. Eu não falo muito esquisito, não, eu falo muito esquisito, né? Porque é um adjetivo. Ficou claro? Por Sim. enquanto, Não ficou claro, Júlia? Ó, Qual é a sua dúvida? eu disse que ficou claro. Ah, tá, perdão. Natália, tudo bem, Natália? Tudo. Ah, então tá bom. Então aqui tem alguns exercícios, né? Aqui. As frases a continuação pertencem a conhecidos pintores. Lees e subraya os adjetivos de quantidade em que encuentres. Então, a pintura é mais fuerte. Então, aqui já tem um advérbio, né? Mais fuerte que eu. Sempre consiga que haga lo que ella quer. A B, qual seria aí os advérbios de quantidade? Quien Pouco. poco piensa se equivoca mucho. Então, os dois advérbios de quantidade, né? Pouco e mucho. Tudo bem? Tudo. El mayor milagro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos. E aí, quais são os advérbios aí? Demasiado. maioria? Demasiado, os dois demasiados. Muito bem. 3. Completa as frases com os advérbios del quadro. Então, aqui vocês têm que completar as frases com advérbios, né? Vamos lá. Ah, la Gioconda es uno de los cuadros Mas. más conocidos de Leonardo da Vinci. A mí me parece Muy. muy interesante y misterioso el lienzo El Grito de Edvard Munch. Estamos Bastante. casi Caso. casi terminando la lectura del cuadro de los retirantes de Cândido Portinari. Fue Bastante. bastante profunda el análisis que la profesora hizo acerca de la obra Nuestra Imagen Actual de David Álvaro Siqueiros. ¿Conoces el refrán el que mucho abarca, pouco aprieta? Marca com a exa significado que pareça apropriado. Então, quanto mais você... Né, aqui, é a B, né? Mais vale tomar-se o tempo necessário para ser uma coisa de la vez. Pero bien hecha. Então, esse dito está querendo dizer isso, né? Que você toma mais... É melhor você ter mais tempo de fazer as coisas e fazer bem feita do que ter menos tempo, né? Ter o tempo necessário para isso. É a B. Tudo bem? Tudo. Sim. Então, vamos fazer a página 30 e 31 juntos?
Aí eu já encerro a aula, tá? Uhum. E aí não se esqueçam que a aula está sendo gravada e depois eu colocarei no YouTube. Tá Certo. bom? Bom, Tá. aí a próxima aula é videoaula, tá? Uhum. Você está conseguindo acompanhar as videoaulas, Natália? Sim. Ah, então tá bom. Vamos lá. Gênero textual é texto enciclopédico. Uma enciclopédia é um compêndio de conhecimentos de muitas ramas diferentes. Generalmente, sus artículos são sintéticos e se refieren solamente a aspectos generales. La redacción está a cargo de varios autores, cada uno en su especialidad. Los contenidos pueden organizarse por tema o alfabéticamente. En este último caso, cada una de las palabras en las palabras que se ordena el contenido recibe el nombre de entrada. Los artículos dedicados a personalidades, por ejemplo, suelen informar las ciudades y los años de nacimiento y muerte, además de sus principales realizaciones. Las enciclopedias constituyen uma importante fuente de consulta. Então, aqui está falando do texto enciclopédico, né? Bom, então temos aqui dois textos enciclopédicos. Eu vou ler para vocês. Álvaro Siqueiros, né? Estudió en la Academia de San Carlos de Ciudad de México en la Escuela de Aire Libre de 1911 a 1913. En 1921, editó en Barcelona el único número de la revista Vida Americana, que incluye su primer manifiesto en el que defiende un arte público monumental y los valores de la cultura indígena. Se instaló en Nueva York y creó el taller experimental Siqueiros. En 1936, en el taller se trabajaba con el fin de definir un estilo realista de temática política radical para la creación de murales y carteles. Entre 1937 y 1939, luchó en la guerra civil contra los fascistas. Y aquí hay Botero. Botero, 1932, de Medellín. Dibujante, pintor y escultor colombiano, desarrolló un estilo personal, figurativo y realista. A partir de 1976, Botero se dedicó a la escultura. La calidad de sus esculturas se hace más manifiesta cuando agiganta un fragmento del cuerpo humano o lleva al absurdo el contraste entre dos figuras o partes del cuerpo. Algunas de las características de sus obras son el feísmo, la monstruosidad y la deformación. En centro de sus obras es el hombre, pero el hombre que sobrevive atrapado en las convenciones de una sociedad. Conseguiram entender os textos? Mais ou menos. Deu para entender. Bom, então vamos fazer os exercícios post-lectura. Relaciona os artistas com os elementos que se referem a sua vida e obra. Então temos aqui o A, que é David Álvaro Siqueiros, e B, Fernando Botero. Vamos lá. Quem é colombiano aí? O Fernando. É o Fernando Botero. Uhum. Valores de la cultura indígena. Álvaro. Né? O Álvaro Siqueiros. Temas políticos. O Álvaro também. É o A também. Uhum. Esculturas del cuerpo humano. Botero. Botero, D, né? Deformação. Eu acho que é o Álvaro, não é? Não, calma. Não,
É o B, né? O É o Botelho, Botelho. é o Botelho que fala da deformação do corpo humano. E mexicano? A. Ah, O A. muito bem. 4. Contesta as perguntas a continuación según las informaciones presentes en los textos enciclopédicos. ¿Cuál de los dos artistas posee obras más recientes? Então, qual dos artistas que possuem obras mais recentes? Álvaro Siqueiros. Será? Se não é? Não, né? É o Porque Eu acho que é o Botelho. o Siqueiros ele pintou na década de 30. E o Botelho na década de 70. Olha as datas. A partir de 76, o Siqueiros é de 36. Então, é Fernando Botelho, né? ¿Cuáles son los temas retratados en las obras de David Álvaro Siqueiros? Os valores da cultura indígena. Los valores de la cultura indígena y temas relacionados a política también. Uhum. Tá? A 6 eu vou deixar para a próxima. Tras conhecer um pouco da vida e obra de los artistas mencionados em los textos enciclopédicos contesta. Qual de los dos te llamou mais a atenção? Investigue em internet para ter mais informações a seu respeito e fundamenta a tua resposta. Este ficará para a lição de casa. Então, vocês vão investigar sobre um dos dois pintores e vão me trazer mais informações sobre eles. Vocês podem fazer um texto em espanhol, tá? De no máximo 5, 6 linhas, falando mais detalhes sobre esses pintores. Tá bom? Eu vou deixar, inclusive, isso daí no Clipscore. 6. Marca com na X as características que se referem a los textos enciclopédicos. Então, o que é um texto enciclopédico, né? Vamos lá. A informação se apresenta de uma maneira muito detalhada. B. Enquanto ao contenido, generalmente trata de temas de interesse universal. C. São escritos por diferentes autores de diversas especialidades. D. Solo tratam de temas demasiado antigos. E. O linguagem utilizado segue a norma culta formal. Então, qual desses daqui que caracterizam o texto enciclopédico? Eu acho que é a B. Como? A B. A B. Uhum. O que mais? A D? Não. A E. Aí sim, a linguagem utilizada segue a norma culta formal. Uhum. E tem mais uma ainda. A C. A C. São escritos por diferentes autores de diversas especialidades. Está bem? Sim. Então tá bom. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Então na unidade 3, a gente está indo já para a unidade 3, tá? Na unidade 3, para casa, vocês vão fazer o exercício da página 34 e 35. Fica para vocês fazerem durante essa semana, tá? Vocês me mandam por e-mail só para eu confirmar que vocês fizeram, tá bom? Vamos só fazer aqui a página 36 rapidinho, porque aí a gramática eu vou explicar na videoaula, tá? Vocês podem ir lá, voltar, ver.
né? Então, temos aqui na página 36, Cajón de Letras. É teatro. Então, vamos acompanhar as palavras. Ó. El acto, la boletería, la taquilla, el escenario, el telón, el camerino, el decorado, el anfiteatro. Camerino é camarim, né? Boleteria é o lugar que você compra, a bilheteria, né? Onde você compra a entrada. La platea, el plato de butacas. La butaca, el dramaturgo, la compañía de teatro, el director, el productor, el actor, la actriz, el palco, el personaje, el elenco, la escena. La escena seria a cena, né? A cena de alguma peça de teatro, né? Enfim. La escenografia, la utileria, el vestuário. La plateia é a plateia, tá? Né? A plateia é plateia. La butaca, não é? Então, la butaca é onde as pessoas ficam, né? É o lugar onde as pessoas sentam para assistir. Tá bom? Tudo bem, gente? Tudo. Então, tá bom. Né? Então, aqui tem bastante vocabulário novo, tá? Bom. E a utileria é o lugar onde você guarda as roupas dos atores e etc. Los géneros teatrales, el drama, el monólogo, el musical, la comédia, la ópera e la tragédia. Bom, vamos fazer o exercício 2, o exercício 1 também fica para a próxima aula. 2. Relaciona las palabras del recuadro con las imágenes a continuación. Si es necesario, consulta el glosario o diccionario. Então, temos aqui el camerino, el palco, el telón, la boletería, el escenario e las butacas. Vamos lá, então. El palco. Qual seria a letra? Eu acho que é a D. El palco é a A. Tá? A B. Qual que seria a B? Lugar onde ficam os espectadores. Las butacas, né? Las butacas. A C. Camarino. El camerino. Camerino. A D. El escenario. El escenario. A E. La boletería. La boleteria. E a F. El telón. El telón. Muito bem, el telón de cine, né? A gente tem um cinema. Bom, então aí vocês fazem o caça-palavras, depois, o texto da página 34 e 35. E aí semana que vem, eu vou postar a videoaula falando da gramática da unidade 3. Tudo bem? Certo. Alguma dúvida? Ô, Júlia, você está perdida? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, manda mensagem. Tá bom. Não quero que você fique com dúvidas, não entendendo nada. Deu para entender? Uhum. Então, tá bom. Pessoal, é somente isso.
tá? Depois eu vou postar essa aula lá no YouTube e fica acessível depois para os outros colegas, tá? Obrigado pela participação de vocês, viu? Tchau, tenha uma boa